aquele que nos amou primeiro, aquele que é o nosso Pai amado. A Ele glória, honra, louvor e adoração. Deus é muito bom. Estamos felizes, tristes, alegres, porque a Bíblia diz que em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Nós tivemos ontem a perda do pastor Cláudio Claro, nosso amigo, foi criança aqui, adolescente aqui, se firmou em Deus, levantou seu ministério aqui, depois voou para outros lugares do Brasil. Então, é um momento de tristeza para a família, de dor para a família, e nós também sentimos, por não poder mais tê-lo conosco, mas, como já foi falado aqui pela Sabrina hoje, é um momento de grande expectativa, a vida eterna com Deus. Então, isso é a bênção e a esperança e a certeza que temos para viver uma vida melhor. Por isso temos que dar graças a Deus e, como a Bíblia diz, o Senhor deu, o Senhor levou, bendito seja o nome do Senhor. Amém? Parabéns, Sabrina, Glória, parabéns, pastora Marcele, pastor André, parabéns, Hudson. Vocês nunca faltam culto, né? Vocês não têm problema, parabéns, vocês não têm problema nenhum. Né? E muitos outros aqui que não faltam culto, porque não tem problema, gente. Eles vivem uma vida como no céu, não tem problema. Né? Não tem. Não tem muitos aqui, a maioria, né? Não falta culto, porque não tem problema. Isso é maravilhoso, não ter problemas, né? Já entenderam o que eu quero falar, né? Com certeza, né? Você que falta culto, meu querido, que está em casa hoje, estou na live, acordei tarde, tomando cafezinho de pijama. Um dia pode fechar isso tudo aqui. A perseguição pode vir. Aí você vai ficar assim, eu queria tanto ir para o culto. E não vai poder. Sabe por quê, queridos? Porque aquilo que é importante para a gente não abre mão. Então, lamento em falar isso, né? Quem fica faltando culto porque pode vir e não vem, é porque o culto a Deus não é tão importante para você. É verdade. Eu lembro que nós trabalhávamos, estudávamos, chegava de noite, a gente vinha para a vigília, sexta-feira, sábado trabalho na feira, evangelismo, domingo de manhã evangelismo, culto, ensaio e visita à tarde, domingo à noite. A paixão e o amor. Então, como ter dias de Elias se a igreja não tem paixão? Como ter dias de Elias sem ter a intensidade que Elias tinha? De comunhão, de intimidade, conhecendo Deus profundamente, andando com Deus, amando a Deus, vivendo com Deus, orando a Deus, jejuando, andando na presença de Deus. Não temos, não ficamos perplexos quando as coisas não acontecem. Isso é em todos os segmentos da vida. Uma equipe de futebol, ela precisa de técnica, tática e força, vontade, disposição, paixão por aquilo que ele faz. Um nadador, você vê aquela Paralimpíada, cara, aquilo ali me deixa assim impactado. Os nadadores normais me deixam surpreso, que bacana. Agora, os paralímpicos, é algo assim que me deixa, meu Deus, que
disposição. E ver gente que tem corpo, força, e fica de nhenhenhê, não quer nada, não faz nada, reclama de tudo, murmura, fala mal, some, não aparece mais, não fala nada. Que isso, gente? A vida com Deus é intensidade, para que Ele então manifeste a sua glória. Não tem como Deus manifestar a sua glória e fazer, né? Você vê a Sabrina ministrando louvor, o André, o pastor André, o Samuel, as pessoas ministram com amor, com paixão, com intensidade, porque querem a presença de Deus. E isso tem que ser extensivo a toda a igreja, a todo o corpo de Cristo. E aí essa intensidade vai fazer com que Deus se mova, Deus traga o novo sobre nós. Betinho podia ter aberto, né? Certo, tá bom. Pede para não abrir, não abre, né? Ordem. O Zé Carlos disse que quando a pastora Marcele falou assim, parabéns, essa equipe linda. Aí o Zé Carlos disse que a pastora olhou para ele e para o Betinho ali. Aí eu falei assim, caramba, quase que ela se arrependeu de falar. Mas é isso, queridos. Amar a Deus acima de tudo e de todos. Eu já preguei, já falei isso aqui 2 vezes, né? Eu acho que tem gente que acha que está fazendo favor para pastor e para o apóstolo. Eu não vou mais na igreja, porque eu não estou gostando disso. Mas, gente, é para Deus. Tudo, até o teu trabalho secular, a Bíblia diz, faça como se estivesse fazendo para Deus. Muito mais a obra de Deus, as coisas do reino de Deus, então nem se fala. Então você que está em casa, se pode vir, passe a vir. Você que está aqui, continue vindo. Você que não pôde vir hoje, entendemos, algumas vezes entendemos as razões, as pessoas faltam, precisam faltar. Mas não deixe, né, se você pode estar no culto presencial. Sábado vai ter a programação com adolescentes e os pais do adolescente. Não deixe de participar. Todo o trabalho, todo o empenho que é feito é para abençoar vidas, é para abençoar vocês. E até trazer pessoas amigas que estão com problemas na família, com adolescentes, com filhos, traga. E eles vão ser abençoados. Assim a igreja vai sendo vai crescendo através desses contatos. Não precisa só ficar gritando e pregando, você tem que se arrepender, Jesus vai te salvar. É verdade, podemos fazer isso. Mas também numa comunhão, muitas vezes num encontro de adolescentes. Já contei aqui numa vez, 4 jovens se converteram num encontro de jovens aqui que nós fizemos, de adolescentes, eu e a Beth, e foi pancada, pregamos pancada mesmo, coisa mesmo pesada. E esses 4 jovens se converteram naquele dia. 3 se tornaram pastores. 3 se batizaram no mesmo dia. Pediram, pastor Hélio, me batiza, eu não quero ir para o inferno. E um que não se batizou, no dia seguinte voltou aqui correndo, pastor Hélio, me batiza, meu pai batizou ele ali em casa mesmo, batiza porque eu sonhei que eu estava indo para o inferno, e é uma coisa terrível, não quero ir para o inferno. E meu pai batizou ele. E esses 3 se tornaram pastores. Então Deus quer fazer uma grande obra através da igreja. Eu estou orando e Deus já tem me dado alguns temas para o mês que vem, crendo no novo de Deus através do corpo de Cristo. Novembro,
crendo no novo de Deus através da igreja de Cristo. Porque corpo é igreja, mas ele tem uma função. Igreja tem outra. Para dezembro, crendo no novo de Deus, celebrando o nascimento de Cristo. E vamos avançar, evangelizar, proclamar, declarar Jesus, o Senhor do Brasil. Se a igreja, todo dia, nas redes sociais, proclamar, compartilhar, declarando: Jesus Cristo é o Senhor do Brasil, Jesus Cristo salva, cura e liberta, Jesus Cristo eu te amo, Jesus Cristo tu és o meu Deus, Deus eu te amo acima de tudo. Muita gente vai ouvir, mas muita gente prefere ficar, comentando e compartilhando: o cachorrinho de fulano morreu, o ônibus quebrou lá na estação do metrô e eu não pude trabalhar. Aí compartilha. E outra coisa que eu estou para falar já há um tempo, é que, acho que eu já falei, quando alguém morre, todo mundo compartilha. Todo mundo fala bem do sujeito. Não estou dizendo que não deve falar, porque são pessoas que merecem a honra e o elogio. Mas temos que falar quando está em vida. E temos que compartilhar as coisas de vida. Aí você bota o culto da igreja, 5, 10, 15 compartilham. Você bota uma morte de 200, compartilham. Então, o dia que a gente falar assim: a SEG morreu, aí vai todo mundo compartilhar. Aí todo mundo compartilha. Morreu? Morreu! Como Samuel faz, Não faço engraçado com ele, não. Estão me entendendo? Proclamar as coisas boas e não as coisas ruins. Não que você não possa compartilhar e falar da morte, ser solidário, ter sentimento. Eu não estou dizendo que não pode fazer isso. Só estou querendo dizer que as coisas boas é que precisam também ser divulgadas. A palavra, o louvor. Gente, não tem nada melhor do que você receber, ou então estar no seu carro e ouvir uma adoração. Gente, você chega no culto, já chega fluindo. Aí você liga não liga numa música, você liga no jornal, aí tacaram fogo na van ali, deu tiro daqui. Aí você fica assim: meu Deus, eu estou indo para onde? O que vai acontecer? Mas não, quando tem adoração, aí você já entra aqui no culto, você já chega com o coração cheio da presença de Deus. Amém? Isso é conselho, Isso é conselho. Ninguém é obrigado a fazer, mas é conselho. Deus é muito bom. Tem misericórdia de nós. Glória a Deus. Queridos, crendo no novo de Deus, como nos dias de Elias. Eu falei semana passada, um pouco, e eu falei um pouquinho, dando aquele pano de fundo, repetindo, não tudo, mas falando mais alguma coisa que eu falei na live, segunda e quarta-feira. O povo de Israel, por décadas, teve reis maus, reis que não tinham caráter, reis que não tinham intimidade com Deus, abandonavam o conhecimento de Deus. E esse rei Acabe, que nós falamos que foi o último rei no tempo de Elias, ele enfrenta um momento ali terrível. Por quê? Casa com uma mulher pior que ele, terrível, filha do rei de Sidom. O rei de Sidom era a capital da idolatria, era a capital de tudo que era sacrifício a Baal. O templo, a idolatria, prevalecia. E ela tinha influência, ela era uma prostituta, ela era uma manipuladora. Ela não aceitava perda, ela não aceitava que ninguém a afrontasse, ela não aceitava que ninguém fizesse algo ao contrário, tinha que ser o que ela falava. E o rei também. E eles juntos infiltraram. Por quê? Porque ela foi criada
numa casa onde Baal era o Deus. E os astarotes e as estatuetas eram levadas com eles para beijar na rua, beijando, beijando. E ela então passou isso para a população de Israel. Então, essa influência tomou conta do povo de Israel. E isso fez com que o povo fosse se distanciando de Deus. Fez com que o povo parasse de adorar a Deus. Gente, imagina isso. O povo de Israel, que tinha ouvido que Moisés passou pelo mar, que Josué abriu no poder de Deus o Jordão, milagres que o povo contava, Abraão, o pai da fé, falavam de Abraão, de Isaac e de Jacó, que se tornou Israel. Tinha uma história que eles conheciam, mas essa história começa a ser deixada, a fé começa a ser deixada, e eles então começam a adorar Baal. E os sacrifícios e os cultos a Baal eram feitos com orgia, com prostituição, com sacrifício de crianças. E isso tudo foi passando essa influência para o povo de Israel. Chegando ao ponto em que o povo já não adorava a Deus, adorava Baal. Então, queridos, Deus começa a ter que tomar uma atitude para salvar, para restaurar, para curar, para restaurar, renovar, para trazer o novo. E então, ele começa a usar Elias, porque tinham 100 profetas também. E esses 100 profetas, eles foram para 2 cavernas e ficaram escondidos, através de um profeta Obadias, que dava comida para eles. Sabe qual era a comida? Pão e água. Pão e água. E eles ficaram lá escondidos, porque tinham medo de morrer, afrontados por Jezabel e Acabe. Elias então se levanta e começa a confrontar, a falar, a mostrar o erro e o pecado de Acabe, principalmente, porque ele era rei de Israel. Ele tinha um compromisso com Deus e abandonou. Por isso hoje nós vemos mais pessoas fora das igrejas do que pessoas dentro das igrejas. Porque esse mundo tem influenciado filosofias vãs, heresias, seitas heréticas, ensinamentos de profetas que pregam inverdades, mas se torna uma verdade. E a igreja, bobinha, imatura, fica como aceitando todo vento de doutrina. Eu ia falar uma frase, mas Maria vai com as outras. Não falei não, apaga aí. Então, queridos, por quê? Porque não ouve a palavra, não ouve a voz dos profetas que estão aqui falando com você. Prefere ficar ouvindo blá 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 de internet e posta e coloca, mas o que o apóstolo, os pastores, os seus discipuladores ensinam a você, você não está nem aí. Deixa de lado. Não é que você, alguns fazem isso. E esses alguns começam, aí vem a falta de amor a Deus. Vem outro pecado. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Você começa a se distanciar de Deus. Você perde aquele contato com o Espírito Santo, como estudamos em julho e agosto. E o Espírito Santo está sempre o quê? Falando. E quando você ouve o Espírito, você então caminha olhando para o alvo. Nada vai te desviar. Meus pastores falaram isso, os profetas de Deus nesse lugar me ensinaram isso. Eu não tenho que ouvir nada ao contrário. Eu não tenho que ouvir nada que venha me tirar do caminho que eu tenho traçado.
E também o Espírito Santo que te revela. O Espírito Santo que você que está em casa também, ele te convence do pecado e do juízo. E a voz daqueles que te ensinam com todo amor, com todo o desejo de que você viva uma vida correta. Então, queridos, isso aconteceu. E ele então, Elias começa então a confrontar. E aí vem alguns textos bíblicos e ensinamentos, e ele chega então o momento do confronto de Elias com os profetas de Baal. Primeiro texto diz: disse-lhe Acabe, és tu, ó perturbador de Israel? Acabe está chamando o profeta Elias de perturbador de Israel. Por quê? Porque estava falando a verdade. Porque estava confrontando o pecado dele. Estava confrontando a idolatria dele. Estava confrontando o erro dele de ter casado com alguém que não era do povo de Israel. Estava confrontando alguém que era injusto. Alguém que prejudicava o povo. Isso era chamado de perturbador de Israel. E o que Elias responde? Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai. Porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os Baalins. Agora, pois, manda juntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo que comem da mesa, que comem da mesa de Jezabel. Comiam da mesa da prostituta, da manipuladora, da idólatra. E muitos cristãos não querem se opor ao sistema deste mundo. Como diz Paulo em Romanos 12, que eu já falei isso aqui inúmeras vezes. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que não vos conformeis com o sistema deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ele não dá mandamento penoso para ninguém. Ele não diz para você adorar, e isso é penoso, não! Adorar é um privilégio, é um prazer. E muitos não querem, mas acham que vão ser alguém longe da presença de Deus, desobedecendo os mandamentos do Senhor, porque preferem comer na mesa do sistema. Profetas que não pregam a verdade, homens de Deus que não pregam a verdade, porque querem continuar comendo na mesa do sistema. A Bíblia diz que injustiça, por exemplo, é abominável aos olhos de Deus. Por que não pregam injustiça social? Por que não pregam injustiça dentro das próprias igrejas? Por que não pregam justiça dentro do sistema corrupto que nós vivemos? Tem medo e não pregam. Não estou dizendo que tem que pregar isso toda hora, mas tem que se posicionar. Nós temos que pregar a salvação, a graça, o poder de Deus, mas temos que nos posicionar com esses assuntos e falar a verdade quando vimos algo, quando contemplarmos, ouvirmos alguma coisa errada nesse sentido. Então, eles então estavam ali sendo convocados. Elias fala então: então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Atendeu? Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém, o povo nada
lhe respondeu. Ou seja, Elias disse: eu não estou perturbando Israel, eu estou perturbando você e a tua casa, a casa de teu pai, que se desviou, que tomou decisões erradas, que se afastou da minha presença, da presença do Deus de Israel. A vocês que eu estou confrontando e falando, porque vocês foram os influenciadores para a destruição do povo e da adoração a Deus. E agora vocês têm que decidir a quem vocês vão servir. Não podem cochear acerca de dois pensamentos. Ou você adora Baal, ou você adora o Deus de Israel. Decide. E todo mundo quietinho. O outro texto. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 novilhos. Escolham eles para si um dos novilhos, e dividindo-o em pedaços, o ponham sobre a lenha. Porém, não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, Baal, e eu invocarei o nome do Senhor, Deus de Israel. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. Disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós outros um dos novilhos, e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome de vosso Deus, e não lhe metais fogo. Então, deu as coordenadas. É um momento agora de decisão. Eu estou falando, ninguém pode cochear entre dois pensamentos. Lá no Novo Testamento fala: ninguém pode servir a dois senhores. Ou há de amar um e aborrecer o outro, ou de amar o outro e aborrecer o outro. Não tem como. Não tem como alguém viver como igreja, dizendo que é corpo de Cristo, que é igreja do Senhor, que é servo de Deus, se não é totalmente dele. Integralmente. Deus não quer teu braço e tua perna. Deus quer você inteiro. Se você quer ficar com um pé, como dizem muitos, né? Um pé na igreja e outro no mundo, não dá. Isso não é correto e não é possível. Então, ele dá a ordem. Vamos fazer assim. Outro texto. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém, não havia uma voz que respondesse. E manquejando, se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: clamai em altas vozes, porque Ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir, e despertará. E eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Óbvio, Baal não é Deus. Baal era um ídolo. Baal não tinha poder. Baal era o Deus do engano. Baal era o Deus que pegava crianças como sacrifício. Baal era o Deus que levava o povo à prostituição e à orgia como sacrifícios a ele. Baal não tinha poder. Baal era uma estátua. Como ia fazer descer fogo do céu? E muitos estão se distanciando de Deus, acreditando não em deuses,
mas achando que algumas coisas da vida são mais importantes e que vão dar soluções para a vida deles. E quando percebem, como a Bíblia diz, que nos finais dos tempos a fé de muitos esfriaria. Por quê? Porque a ciência se multiplicaria. Hoje a ciência tomou conta, a tecnologia tomou conta. E as pessoas, ao invés de irem a Deus, muitas vezes estão vivendo tudo que a tecnologia, que é muito bom, oferece, mas que tomou o lugar da vida com Deus. Tomou o lugar da oração. Tomou o lugar da meditação. Tomou o lugar da leitura da palavra. E se torna um Deus na vida do ser humano. Um Deus. Por que aposto que é Deus? Porque você gasta 10 horas com a tecnologia por dia. 15, 20 horas por dia, sei lá. E você gasta 10 minutos comigo. 10 minutos! E 10 horas com a tecnologia. Então o que é mais importante? A tecnologia. Porque muitos não querem gastar 1h30, 2 horas de um culto aqui. Porque a tecnologia que é boa está agradando. Não estou dizendo, querido, que você que está em casa, que não pode vir, tem comorbidade, é ancião, mora longe, não tem carro, é sozinho, eu entendo isso. Mas outros que são da igreja, líderes, participantes, e não vêm. Pessoas da igreja que não vêm, que podem vir, jovens. Pessoas que têm condição de vir e não vêm. Por quê? A tecnologia agora está servindo. Então a tecnologia hoje tomou muitas vezes. E às vezes, e pior, quem fica em casa nem o culto participa. Que é pior ainda. Então, queridos, assim como gravemente o povo de Israel pecou, muitos também nesses dias têm pecado. Têm se afastado de Deus, têm deixado Deus para tantas outras coisas. E aí então, isso é terrivelmente perigoso. Então, não teve nenhuma atenção nem resposta de Baal, porque ele não é Deus. Fala comigo, Baal não é Deus. É isso aí. Nem a tecnologia é Deus. Até um carro, uma casa, pode se tornar o seu Deus. Porque aquilo ali para você é a coisa mais importante da vida. E Deus está em segundo plano. Você gasta às vezes, até 10 horas cuidando da casa, mas não é capaz de ter 1 hora, meia hora com Deus. Então a casa é mais importante. Lá, lembra de Maria e Marta? Maria querendo estar na presença de Jesus e ali, e ela ouviu os ensinamentos de Jesus, agradar Jesus, e a Marta reclamando porque ela tinha que ajudar ela a fazer os deveres da casa. Aí Jesus diz, Marta, você tem razão por teu trabalho, está certo, mas Maria escolheu a melhor parte. Então, adorar a Deus é a melhor parte. Não deixe de adorar a Deus todos os dias. Todos os dias, adore a Deus. Fale com Deus. Ame a Deus de todo o seu coração. Então, o outro texto. Então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor. Elias fez o quê? Restaurou. Ou seja, sem altar não tem adoração. Ah, mas apóstolo, não é naquela época. Vocês vão entender mais na frente, né? Que altar é esse? E todo o povo se chegou a Elias. Elias restaurou o altar do Senhor. Estava tudo quebrado, né? Tudo
rompido com Deus, então não tinha altar de adoração. O povo não tinha mais a intimidade de adorar a Deus com sacrifício e nem estar na presença de Deus em adoração. Então, tinha que ser restaurado. Então, primeiro é restauração do altar. Na minha vida, na sua vida, o que está tomando lugar? O que está tomando o lugar de Deus? Restauração do altar. Ou seja, intimidade com Deus. Intimidade, conhecimento de Deus, vida com Ele, adoração, intercessão, amor. Ah, meu Pai, como eu te amo, meu Deus. Mas não é só de palavras, mas é de prática, de vida. Porque só de falar é fácil. Mas prática é que comprova as suas palavras. Que estava em ruínas o altar, né? Tomou 12 pedras, segundo o número das 12 tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois, fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o novilho em pedaços. Pô-lo sobre a lenha e disse: enchei de água 4 cântaros, derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei segunda vez, e fizeram. Disse mais: fazei terceira vez, e fizeram. De maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego, no devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares. Aproximou-se Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão. Vocês entenderam? Ele jogou, botou o novilho lá, jogou água, mandou jogar água em cima, depois abriu uns regos em volta do holocausto e mandou botar água, para ficou inundado de água, tudo molhado. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Segundo o quê? Palavra de quem? De Deus. Não segundo a minha palavra. Muita gente está querendo a palavra sua que prevaleça. A frase tal, foi eu que criei. Porque eu, quando subo no púlpito, aí o fogo vem. Mas quando esses pastores estão aí, não está acontecendo nada. Mas quando eu prego, quando eu falo, quando eu ministro louvor, quando eu oro, que lá baia, o fogo vem. Aí o outro que está lá assim, ó, quietinho. Senhor, em teu nome, pelo teu poder, pela tua palavra, manda que o teu poder se manifeste neste lugar. Aí aquele que grita diz: coitadinho, ele não sabe nem orar. Porque ele acha que gritando e sapateando, não é que gritar e sapatear está errado, porque cada um tem um jeito. Tanto que mais para frente, não vamos falar disso hoje, mas mais para frente, vocês vão ler que Deus não se manifestou de várias formas para Elias. Foi depois se manifestar com um ventinho. Uma brisa suave. E o homem de fogo agora é uma brisa suave. Então Deus se manifesta como Ele quer. Mas não é aquele que fala baixinho que Deus não está fazendo. E nem é o que grita alto que Deus está fazendo. É a palavra dEle. É a vontade dEle. É a direção dele que prevalece, é aquilo que ele manda fazer que prevalece, é aquilo que ele diz que vai acontecer, não é o que eu digo que vai acontecer, mas o que ele diz, isso acontece. Então, continuando aqui, até saiu o texto aqui. Mas aí eu fico olhando assim, né? Apesar que abaixa a cabeça, mas... já abri aqui. Segundo a tua palavra, fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor,
és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Por que Elias faz uma coisa bem louca? Para mostrar que não era um truque de alguém jogar um foguinho ali e pegar fogo. Fingiu, ele jogou água. E quando a água inunda, é difícil incendiar. Então ele queria mostrar que não era ele, e que não era um truque de mágicos, mas era Deus, o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que pode fazer o sobrenatural acontecer, os milagres acontecerem. Ele queria que todos vissem que ele era o Deus de Israel. O Deus, então, o que aconteceu? Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra, voltando a reconhecer, voltando a entender que o Deus de Israel é o Deus dos milagres, o Deus de Israel é o Deus do impossível, o Deus de Israel é o Deus do sobrenatural. Lambeu a água, o que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse o quê? Ó Senhor Deus! O povo que já estava voltado para Baal, agora diz, ó Senhor Deus! Voltando-se novamente para o Deus de Israel. Ó Senhor é Deus! Ó, o Senhor é Deus! O Senhor é Deus! Disse-lhes Elias, lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram a mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizom, e ali os matou. Todos morreram. Então, queridos, o Deus de Israel, que é o Deus dos milagres e das maravilhas, fez este grande milagre. Fez este grande milagre. Os tempos eram difíceis, como eu já falei aqui nas outras pregações. Dias de carestia, falta de água, falta de alimento, o povo sofrendo, o povo quebrou o altar do Senhor, o povo se afastou do Senhor, além dos tempos, dos dias difíceis normais, eram tempos difíceis espiritualmente, eram muito difíceis, e não é diferente de hoje, mas era, acho que mais grave que hoje, porque hoje existe uma igreja, existe um povo de Deus. Naquela época eram concentrados em poucos, e esses poucos foram se extinguindo e se voltando para o Deus, entre aspas, Baal. Os tempos eram muito difíceis. Deus estava triste com tudo de errado que estava acontecendo. O povo de Israel deixou de adorar a Deus e estava adorando a Baal e outros deuses. Deus disciplina Israel e todo o povo da época nessa região. Então vamos correr aqui. 1 Reis 18, 17, 18 diz, Elias diz a Acabe que sua iniquidade causou problemas a Israel. Vendo, disse-lhe, és tu, ó perturbador Israel. Já é o texto que eu li. E 1 Reis 18, 20. Agora, pois, manda juntar. Está repetindo. Eu não entendi aqui se eu repeti lá na tarefa para o Hudson ou se... Esse aqui... está tudo repetido. 1 Reis 18, então Elias... Quatro cantos... Cai o fogo do céu, lambeu. Vendo. E que vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e dizendo, isso aqui é mais gostoso, né? O Senhor é Deus! O Senhor é o meu Deus! Amém? Fica de pé.
O Senhor é o meu Deus, o Senhor é o Deus de guerra, o Senhor é o Deus de vitória, o Senhor é o Deus dos milagres, o Senhor é o Deus que coloca todos os nossos inimigos por terra. Alguns ensinamentos para nós. Ter sempre uma direção de Deus naquilo que vamos fazer. Tem muita gente dizendo, Deus mandou, Deus não mandou nada. Aí depois dá tudo errado, Deus se enganou, sabe? Acho que Deus não falou não, eu que me enganei. Não, foi Deus que falou errado, não. Ouça bem, ter sempre uma direção de Deus no que vamos fazer, não é tomar decisões e dizer que Deus está falando. Outro ensinamento, descobrir o propósito de Deus para nossas vidas. Elias descobriu, e ele então enfrentou. Ele sabia o propósito de Deus para ele, ele enfrentou, ele foi em frente. E às vezes nós ficamos assim, né? Porque não sabemos o propósito de Deus para a nossa vida. E aí não podemos ser aquilo que Ele quer que sejamos. Outro, não cochear entre dois senhores. Não ouça nada que não seja da palavra de Deus para manter a sua fé. Não ouça. Porque ele disse que esse texto da palavra tem duas conotações e pode ser assim. Não ouça. Ouça os seus pastores, seus profetas, que zelam, que cuidam e pastoreiam a sua vida. Não cochear entre dois senhores. Outro ensinamento, não ficar ouvindo falsos profetas, heresias, modismos, ensinamentos duvidosos. Oração, arma poderosa. Orar sem cessar, usar essa arma poderosa que Deus tem nos dado. Elias orou com intensidade. Lá vimos a viúva de Sarepta. Orou e o filho ressuscitou. Orou e o fogo desceu. Quer que desça fogo? Ora, 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 ora. Com o altar de adoração a Deus, restaura o altar. Restaura o altar na sua casa. Não é aqui no domingo, não. Restaura o altar na sua casa. E quando você chegar aqui no domingo, você vai chegar, eu estou aqui para te adorar, meu Deus. Eu não vou faltar o culto deste domingo. Eu vou estar presente, porque eu amo a Ti. E eu quero te adorar, eu quero te exaltar, eu quero te glorificar. Porque você restaurou o altar dentro da sua casa. E ali você adorou, ali você falou com Deus, ali você o amou. E aí você vem cheio de júbilo. E aí quando junta os adoradores, os levitas e o povo se junta, o fogo de Deus vem, porque o altar foi restaurado. O altar foi restaurado durante a semana. E no domingo, todos os altares da sua vida restaurados juntam. E aí tem um grande efeito. O novo de Deus virá através da adoração e de altares restaurados. Vamos fazer um altar de adoração contínuo em nossas vidas, sendo cada um de nós o sacrifício vivo e agradável a Deus. Eu e você temos que ser o sacrifício vivo do altar. O altar de adoração seja sempre adorado, seja sempre exaltado. Esse altar que eu e você vamos nos colocar com tudo que somos, temos e fazemos como o altar a Ele. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Assim, Deus se manifesta num altar restaurado, num altar renovado, e o sacrifício colocado com integridade, com amor, com alegria. Então, o poder de Deus, o fogo de Deus e o novo de Deus virá sobre as nossas vidas. Que os nossos inimigos sejam também vencidos através da nossa fé e pelo poder do nosso Deus. Vamos orar, profetizar, exercitar a nossa fé, crendo no novo de Deus. Tudo que você considera inimigo, não é o diabinho que você fica, vai manifestar um demônio aqui, não. É o que você, a pastora Marcele já falou, vai sair isso, vai sair aquilo, não vou ficar repetindo por causa da hora. Vai sair isso aí, tá todo tipo de pecado da carne, vai sair, porque são inimigos da sua vida. E eles vão sair pela autoridade do nome de Jesus. Amém? O inimigo pode ser vencido quando você
tem poder de Deus, poder de Deus, poder de Deus na sua vida. Amém. Pai, aplica a tua palavra, Senhor. Aplica a tua palavra, Senhor. Aplica a tua palavra. Traz quebrantamento aos nossos corações para reconhecer que precisamos ouvir tudo isso que o teu Espírito está falando e termos atitudes que vão mudar a nossa vida, a nossa história, a igreja, a sociedade, em nome de Jesus. Meu Deus, Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho do deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de promessas, caminho do deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. 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 Levanta as suas mãos. Caia fogo do céu, Clame. queima este altar, Queima este altar. mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse O altar, sacrifício do altar. mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar. Vem, Senhor, Mostra pra esse com o povo fogo da tua presença. que há Deus Vem queimando em o Israel. altar, para que todo pecado saia, para que toda mentira saia, para que toda maledicência saia, para que toda idolatria saia, para que toda prostituição saia, para que tudo que impede a adoração a ti saia, e o altar verdadeiro, genuíno, seja restaurado, renovado, e o fogo venha através do teu poder sobre este lugar, sobre as vidas das casas. Quem está aqui? Deus, Deus, manda fogo do céu, manda fogo do céu, manda fogo do céu. Renova, renova, traz o novo, traz o novo. Aleluia. Manda fogo. Caia fogo do céu, Cai. queima esse altar, Vem, mostra vem. pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima
povo que a Deus Israel. Aleluia, aleluia, oh aleluia. Deus, pelo teu poder, pela tua autoridade, pelo teu nome, aqueles que estão com o altar meio quebrados, restaura nesta manhã. Os que estão aqui, os que estão em casa, e a quem ainda vai ouvir esta live, Senhor, que seja restaurado o altar, e que cada um de nós se coloque como sacrifício vivo neste altar, o sacrifício agradável, o sacrifício de honra, o sacrifício da verdadeira adoração. E que assim, Senhor, mediante ao conserto, mediante a tua palavra, aqueles que estão precisando de um milagre, aqueles que estão buscando um milagre, pelo poder que existe em ti, Senhor, vem agora, liberando este milagre, estes milagres que as pessoas, que o povo precisa. Libera, Senhor, para a alegria e o bem do teu povo, e para a glória do teu nome. Senhor, manda fogo do céu, e que o sobrenatural aconteça agora, hoje, esta semana, para a glória, para a honra e para o louvor do teu nome. Amém e amém. Aplauda ao Senhor, dê um grito de júbilo. Aleluia, 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 aleluia. Você que está em casa, você quer reconhecer Jesus como seu Salvador? Faça isso agora. Você que está aqui, quer reconhecer Jesus como seu Senhor, ou quer voltar para a presença de Deus, está afastado, levanta a tua mão, nós queremos orar por você, daqui mesmo. Uma jovem ali, mas alguém mais quer levantar a mão reconhecendo Jesus, ou voltando para o Senhor? Levanta a sua mão, nós queremos orar por você. Mais uma lá atrás. Amém. Glória a Deus. Mais um jovem lá atrás. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Deus de milagres. Deus de promessas. Alcance essas vidas, Senhor. Ministra esses corações, Senhor, com a tua bênção. Que eles conheçam verdadeiramente o Deus de Israel, o Deus que amamos e servimos. E recebam e sejam abençoados, restaurados, e possam viver na presença de Deus. Dá a tua bênção àqueles que estão em casa. Se porventura alguém tomou esta decisão também, que seja abençoado em casa. Essa decisão possa mudar a sua vida, a sua história e o seu trajeto nesta terra. Abençoamos em nome de Jesus. Pai, obrigado pela vida do teu povo aqui reunido. Obrigado por mais um culto na tua presença. Obrigado pelos irmãos que estão aqui, pelos que estão na live. Que sejam abençoados, que sejam cuidados por ti, Senhor, neste dia, nesta semana, dando uma semana de paz, de bênção, de alegria. Todas as atividades pessoais, familiares da igreja sejam todos abençoados, Pai. Uma semana de vitória, uma semana de bênção, uma semana de paz. A ti, Senhor, rendemos louvores, honra e glória. Muito obrigado. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão, bem como as consolações do Santo Espírito de Deus, estejam conosco, esteja com o Rio de Janeiro, esteja com o nosso Brasil, esteja com Israel e com todas as nações da terra, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.
Deus abençoe. Um beijo da apóstola para vocês também. E tenha uma semana de bênção e de vitória. As lives segunda, quarta e sexta. Participem. Nosso coração